Eu sou o professor Thomas de Toledo. Estamos aqui no complexo de Giza, no Egito, fazendo a nossa primeira expedição arqueológica. Nessa expedição, nós estamos conhecendo sítios arqueológicos e levando pessoas que queiram conhecer como se faz o trabalho da arqueologia para lugares que não são comuns a turistas. Estamos dando a oportunidade para que cada um tenha a condição de conhecer os mistérios dessa civilização e como que a ciência descobre, analisa e interpreta todo esse rico patrimônio que é reconhecido pela humanidade e pelo povo egípcio. Seja bem-vindo ao Egito, com o Farol de Alexandria. Vamos falar de um assunto que todos vocês adoram, que é exatamente pirâmides. Afinal, eu garanto para vocês que 100% de vocês vieram aqui para ver pirâmides. Né? Então, as mastabas dos primeiros faraós, elas foram construídas de madeira. Aliás, nem dá para a gente chamar as primeiras de mastabas. Eram basicamente tumbas com estruturas que foram encontradas apenas as fundações delas. E aí nós temos o cemitério em Abidos, que é muito interessante, né? Que tem ali um complexo de tumbas que foram os faraós da primeira e da segunda dinastia. Essas tumbas a gente não vai ver porque elas ficam num lugar um pouco inóspito, fica difícil de chegar lá, e também algumas já foram até cobertas para evitar saque ou roubo de relíquias arqueológicas. Então, portanto, o mais importante é que nós entendemos a transição, a primeira pirâmide. Por que a gente foi primeiro em Saqqara? Para ver como Imhotep teve a ideia de construir uma reprodução simbólica do Monte da Criação. Então, o que é o Monte da Criação? Lembra que eu falei para vocês que, segundo a cosmogonia de Heliópolis, a formação do cosmos se dá exatamente por uma montanha primordial. Uma montanha que ela se forma a partir do caos e da onde emerge o primeiro deus, que é Atum. Então, esse deus ele é muito importante. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre as faces do deus Ra. Então, vamos imaginar o seguinte. Ra é o sol que emerge na manhã. Então, quando ele emerge no meio da areia, quando o egípcio estava olhando ali para o leste e viu o sol emergir como se ele estivesse emergindo da areia, que imagem que lhe vinha à mente? A de um escaravelho que saía da areia carregando a sua bola. E essa imagem recordava para os egípcios o nascer do sol. E por isso os egípcios chamavam o sol do amanhecer de Khepri, ou Khepri. Então, Khepri é a face de Ra quando ele nasce. Quando o sol está ao meio-dia, entre os dois horizontes, os egípcios chamavam-no de Ra-Horact. Hor en Act, que quer dizer Horus sobre os dois horizontes. Quando a gente coloca o Y no final, existe uma característica legal da escrita egípcia, porque ela é a única que eu conheço que existe o singular, o duplo e o plural. Essa partícula que transforma em duplo é o Y ao final. Então, Ra, Hor, que é Horus, Aket, que é horizonte, Y, que no caso seria os dois horizontes. Então, Horus sobre os dois horizontes. E aí é o sol ao meio-dia, é o sol a pino. E vocês vão ver que os egípcios deram esse nome à esfinge, Ra-Horact. Na verdade, isso é uma associação tardia. Isso a gente vai explicar quando estivermos de frente da esfinge e vermos a estela de um faraó, que eu não vou falar qual por enquanto, que teve uma revelação no seu sonho sobre a esfinge. Bom, além disso, o sol também se põe. E quando o sol se põe, qual que é o nome dele? O nome dele é Atum. Aí vocês vão falar, mas não é Atum o criador do cosmos? Por que ele é o sol que se põe e não o sol que nasce? Se ele está criando, por uma coisa muito simples. O conceito de tempo cíclico para os egípcios trabalham com duas noções de tempos, Jet e Neher. Então, Jet é
a ideia de que o tempo ele tem uma certa linearidade e Neré, que o tempo retorna sempre ao mesmo ciclo. Então sempre que vocês verem no final de alguma frase Jet Neré, a gente traduz para sempre, por toda a eternidade. Então é uma espécie de uma expressão idiomática do Egito Antigo que ele quer que garanta a eternidade. Então, seja pelo tempo cíclico, seja pelo tempo linear. Isso a gente dizendo numa interpretação moderna, mas para ficar poético, para sempre, por toda a eternidade, ou em inglês forever and ever. Então, nesse caso, o conceito do Sol nascer e retornar a si mesmo, retornar ao próprio Deus, é a chave para a gente entender a forma piramidal. Então, se tudo nasce da montanha primordial, tudo retorna a Atum. Se tudo retorna a Atum, que é o Criador, qual que é a forma que remete ao que antecede o próprio Atum, que é a própria transição entre o caos e a criação? É o monte da criação. É o monte que os egípcios chamavam de Bem-Bem, ou Tatenem, que na cosmogonia, que ontem a gente comentou um pouco sobre a cosmogonia de Mênfis, a cosmogonia menfita, ela é chamada, no caso, esse monte é chamado de Tatenem, mas Bem-Bem. Então, Bem-Bem, no caso da teologia heliopolitana, acredita-se que era uma pedra sagrada, talvez até uma pedra meteórica, alguns egiptólogos dizem, que ficava ali em Abusir. Então, Abusir é onde fica o sítio arqueológico do antigo templo dedicado ao Sol. Era um templo solar, que a gente tem só as ruínas dele. É um pessoal lá do leste europeu que está escavando lá. Eles produzem artigos científicos muito interessantes. Eles recentemente publicaram novas descobertas, que ali é escavado há muito tempo, né, Mohamed? Muito tempo que eles escavam aquela região e sempre vão achando coisas. Então como o Mohamed nos disse, Saqqara é uma grande riqueza, tem sítio arqueológico em todo lugar ali. Quanto mais se escava, mais se acha. Ali é uma fartura de tempos e períodos arqueológicos infinita. Mas então, continuando, pessoal. Então, se a forma piramidal, ela é, portanto, esse retorno ao processo de criação, o faraó precisa, então, construir algo que reflita esse processo, mas que reflita esse processo durando pela eternidade e viver entre os ressuscitados, entre os eternos. Bom, estão ouvindo? Então vamos lá. Vocês devem se lembrar, então, que logo que a gente entrou no Museu do Cairo, a primeira peça que a gente viu foi a paleta de Narmer, primeiro faraó da primeira dinastia. Bom, essa paleta de Narmer, como a gente falou, é o documento de fundação do Estado egípcio. Então ele é uma espécie de carta de Pero Vaz Caminha, né, dos egípcios. É uma espécie de constituição da independência dos Estados Unidos para os egípcios, né? Então, cada país, cada povo tem um documento que a gente usa como referência para dizer: esse é um documento fundante. E lá estava a paleta de Narmer. Só que aqui nós estamos já falando da terceira dinastia. Então, já passaram aqui alguns séculos. E aqui nós temos uma consolidação do poder centralizado do Estado. Então, o Estado egípcio, na época do período arcaico, que é a primeira e a segunda dinastia, era uma época de consolidação do poder. Você tinha um rei, mas esse rei ainda não estava com todo o poder centralizado em suas mãos. Então, ele disputava ainda com as províncias, ele disputava ainda com as tribos, porque era tudo muito tribal, era uma coisa muito antiga. Só que nessa fase da história do Egito, nós já temos um rei que ele consegue se estabelecer a ponto de construir essas obras com grande monumentalidade. Eles foram cobertos originalmente por um revestimento que com o tempo caiu. Então ela não tinha essa forma, ela tinha uma forma mais lisa. Se vocês forem ver a sentir direito, bem na pontinha ali já dá uma ideia de como que era. Mas era muito mais liso, era muito mais bem acabada, exatamente.
Como aqui também vocês podem observar que seria muito mais bem acabado, né? Então aqui muitas dessas pedras foram recolocadas, como o Mohamed explicou, e nós vamos entender o seguinte, que esse complexo, por ser o complexo funerário, ele também foi o lugar de sepultamento do rei na sua própria tumba. Então, como, como o Mohamed mostrou, então, vamos imaginar o seguinte, primeiro ele construiu uma mastaba ali, depois ele estendeu essa mastaba. Vocês podem ver e as marcas, quando vocês forem chegar ao menor serviço, vocês vão observar pelas marcas que essa mastaba ela foi estendida. E aí foi colocado um segundo, terceiro andar, até que ele colocasse os outros andares e finalizasse então, portanto, essa estrutura. E essa forma, ela caiu no gosto, tanto que a marca, né, do tipo de sepultamento dos reis e depois das pessoas, estão presa pouco. Então, essa fase da história do Egito, ela marca uma ruptura com um Egito mais arcaico, um Egito mais primitivo para um Egito mais estatal, para um Egito mais organizado, mais centralizado, mais organizado e mais poderoso. Então, marca que ele já tem uma série de elementos ritualísticos, simbólicos. O Egito, ele tradicionalmente, ele sempre teve pelo menos essas províncias. Em alguns momentos ele teve um pouco mais, em alguns momentos foram feitas algumas reformas administrativas, mas simbolicamente 42 lumos sempre foi a característica do Egito enquanto a organização do Estado e de suas províncias. Tanto que isso se reflete em outros elementos simbólicos. Eu gostaria que vocês depois prestassem atenção nos detalhes, né, as serpentes que a gente vai ter ali, que mostram a arquitetura, então também associado ao símbolo real, ao símbolo do Baixo Egito, e também vocês vão ver toda a estruturação aqui do complexo de Djoser, para que depois a gente veja o complexo das outras tumbas que são anexas e que foram algumas até de períodos posteriores. Vamos lá então? De repente, no século 27 e 28 a.C., este senhor famoso, Meker Djeser, Zoser, corpo sagrado. Ele que falou para o famoso Imhotep, o vizir, o grande vizir dele, que era o chefe de todos, o chefe de qualquer coisa que possa me imaginar aqui, senhor inteligente. Era o grande astrônomo, era o grande arquiteto, o grande sacerdote, o grande médico, grande de tudo. Um senhor que diz, Imhotep, eu quero uma tumba que seja a maior de todas. Então, Imhotep ficou pensando qual é a coisa que possamos fazer. Então, pensava a fazer uma pedra, uma montanha sagrada e forma para mim vá. E pela primeira vez, já se fazer uma forma superestrutura chamada Pan. Em árabe foi aquele famoso orquestre que chamou Pastaba, que é um banco onde moeu, tá? Então, ele usava pela primeira vez blocos de pedra arenisca, de areia, daquele tamanho como tá, e para o complexo almuralha mesmo. Olha, aqui é muito interessante porque eu sugiro depois que se vocês têm tempinho aqui nesse porquê, vocês caminhem assim e sintam um pouco a força que tem o silêncio desse lugar, né? Que é um lugar que ele é muito inspirador. Sobre os pirâmides, eu coloquei uma imagem mostrando como perfeito passo a passo a pirâmide. Se vocês forem olhar ali, ó, reparem como as marcas, ela mostra a primeira mastaba, a segunda mastaba, que é o segundo andar, depois a extensão. Então, isso está muito claro. Ali, ó, o revestimento que eu falei para vocês, ó, num cantinho ali vocês vão ver como ela era lisa, né? Então aqui a gente está vendo, basicamente, como ela está a parte interna.
muitas das pirâmides que você vão observar ao longo da caminhada no Egito têm essa característica. Elas já foram muito mais completas e elas estão agora em estado de ruínas, né? Porque são muitos milênios aqui que se passaram. Aqui em Saqqara, especialmente, nós temos muitos poços, né? Então esses poços sempre eles são escavados e aí alguns levam a algumas tumbas e outras levam a lugares que na arqueologia a gente chama de uma forma que não é muito legal, mas assim uma espécie de, entre aspas, lixeira. Só que essas lixeiras que vocês vão falar, nossa, para que alguém vai querer o lixo da antiguidade? Os arqueólogos adoram a lixo da antiguidade, porque a gente consegue descobrir o que foi descartado, qual é a vida útil daquele artefato, daquele objeto. E assim, é incrível, por exemplo, em Deir el-Medina, a importância que tem, por exemplo, o poço lá. O poço se encontrou praticamente de tudo lá. E aqui Saqqara é um poço do lado do outro, é muita riqueza. Quanto mais se escava em Saqqara, mais se descobre coisas. Então, cada montanha ali que vocês olharem, cada encosta, pode esconder, assim, coisa de centenas de tumbas. Era uma coisa bem grande de 8 metros, mas Imhotep, aquele ambicioso, ele não parou, mas continuava a construção, pensando como já ele começava a ter outra coisa melhor. Então acrescentou ou aumentou 2 metros a mais naquela mastaba, para chegar a uma mastaba de 10 metros de altura. E continuava a construção de outra mastaba, pegar outro banco em cima, oprimia. Teto mais de um small, 10 metros de altura, menos de largura um pouquinho. E depois continuava como o terceiro degrau, terceira mastaba. Depois o quarto, menor de lá, ainda mantendo a mesma altura, mais ou menos também. E depois aqui, pois, a sexta para chegar a esta. 62 metros de altura. Tá? Já acabou? Não. Ele Diniz fez adaptar as metinas sobre o monte daquele altar, uma parte somente um pedaço. E depois colocou um cercado, um esconderijo, cercado, esconderijo. Até essa pirâmide ontem é igual a paz. Só sei que mostrei para você no Museu Egípcio, pois ele continuava a construção, ainda fazendo as casinhas que está todo, tá? Pátio aberto enorme. Pátio, celebração que era bem importante, que era a celebração chamada Set Rei. A festa dos titãs. A Hepset, tá? E depois a história continua a falar que a primeira casinha a mim, ele entrava, saiu vestido no vestido tradicional de Alto Egito, ok? Com a coroa de Alto Egito e fez a dança tradicional de Alto Egito naquele pátio aberto. E depois, na outra casinha, saiu como vestido tradicional do norte do Egito, do Baixo Egito, com a coroa do Baixo Egito, dança tradicional do norte do Egito, ok? E assim coroado como rei de norte do Egito, ele foi do sul, tá bom? E a outra casinha aqui diferente, porque entrava e saiu vestido, num vestido misto, representando alto e baixo, com a dobre coroa de alto e baixo. Mas ainda a história continua de outra coisa. Aquele pátio aberto ao Altetine, os nobres e alguns familiares que assistiram àquela festa que ele ainda já fala também, na verdade não tem muito documento disso, e aguarda com certeza a teoria do professor Thomas sobre Meter-Jesser, o Zoser, se ele matou um boi, verdadeiramente o que se fala, tá? Para aprovar a força de forte, para cultivar 30 anos a mais reinando o país. Aonde ele fez somente algumas oferendas para os deuses naquele altar que falei para vocês. Será? Imhotep continua e fechando o lugar como uma muralha enorme, está de 40 metros de largura, como uma altura de mais de 11 metros de altura. Tendo tipo uma forma quadrada, depois tinha como 2 câmaras laterais, onde guardar coisas para usá-las na outra vida.
Nós estamos na pirâmide de Saqqara, a mais antiga construída pela humanidade. Nossa, que lugar legal. Que legal. Atenção. Vira-lata caramelo daqui. Não é meu benzinho. Tá vendo verificar quem é que tá vindo? Bom, pessoal, eu gosto muito desta pirâmide aqui, porque ela exatamente é o elo da transição da terceira para a quarta dinastia, é o elo de transição da mastaba para a pirâmide mais consolidada, para a pirâmide perfeita, que a gente chama, né? Então ela é exatamente uma pirâmide de transição. E é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, porque essa fase da nossa viagem, ela é, em todos os sentidos, uma transição. Então hoje é o dia completo da transição. Então vamos refletir um pouco sobre a importância da transição na história. O que é uma transição? Quando a gente vive uma transição, a gente não sabe exatamente o que é o novo, mas a gente sabe que o velho já não existe. E eles já começam a projetar uma coisa nova, e essa coisa nova vai começando a ganhar forma, ganhar corpo, ganhar identidade. Então o conceito de mastaba e o conceito de pirâmide reproduz o mesmo tema, a ideia do monte da criação. Aquilo que eu expliquei para vocês, que é o processo de criação do cosmos, que surge a partir de uma montanha, de um monte inicial, onde o deus Atum começa a criar o cosmos. Então, aqui, reparem quanto esse lugar ele é muito mais interessante. Primeiro porque aqui a gente não tem aquele monte de turista, tá só a gente aqui. Então é um privilégio para a gente poder desfrutar disso, porque agora quem quiser entrar nessa pirâmide vai poder ficar muito mais à vontade, pode entrar com calma. Super tranquilo. Não tô de boas. Eu acho que pra ele deve ser difícil. Você tá animada. Olha o cedro. Essa foi legal, eu gostei. Muito bem pequenininha.
Pessoal, não sei se você lembra, Monal, que tinha falado que o Nilo tinha no passado 7 braços. Tá, 5 secaram. Então você entende agora, especialmente que imagina a mudança de repente de Memphis e depois aonde? A este lugar. Tá? Então você entende que este lugar já tinha estava muito movimentado, tinha a cidade próxima, tinha o Nilo, então era fácil para transferir tudo. Depois o Nilo secou de alguns lugares, então desceram daqui e foram para outro pouco próximo de Memphis, aquele lugar da Shur. Tá? Pelo filho dele. Tá? Então você entende assim, cada vez eles ficam sempre ficaram próximo do Nilo. Lembre-se duas coisas. Uma, são 4.700 anos atrás. Então muita coisa mudou no ambiente, mudou no fluxo do Nilo, mudou em toda a composição da natureza aqui. E outra coisa, pirâmide é sempre um lugar de sepultamento. Então eles sempre vão procurar um lugar onde as pessoas evitem passar. Apesar deles procurarem fazer esse tipo de coisa, de certo modo, próximo a um lugar que tem a cidade e tem água, para poder os trabalhadores trabalhar. Porque senão você teria que ter mais uma logística do transporte da água. E de muita água que eles iam precisar. Né? Então tudo isso a gente precisa levar em consideração. Então quando a gente vê uma pirâmide no meio do nada, nós temos que pensar o seguinte: como que era a geografia daquela época, como que era a logística para construir naquela época. Então a gente precisa ter um estudo da arqueologia, da geologia, que é o dos paleoambientes. Então a gente estuda como era o ambiente no passado, porque muitas vezes a gente olha, né, o caso do Saara é o mais interessante, porque, por exemplo, tem pinturas rupestres no Saara retratando elefantes e girafas. Mas vocês vão falar, mas como elefante e girafa no Saara, no meio do deserto? Porque lá era uma savana. O Saara já foi uma savana, como há milhões de anos, milhões, eu estou falando agora, eu estava falando de milhares, agora eu estou falando de milhões, então vezes mil, o que significa? Ali era um oceano, por isso que vocês estão vendo conchinhas em alguns lugares do Egito, porque o mar Mediterrâneo, ele era muito maior em determinadas eras geológicas, ele avançou em outras, então em outras ele retrocedeu. Portanto, é interessante a gente notar o quanto a natureza ela vai se transformando no longo prazo. E um dado importante, né? Nós vivemos um tempo de negacionismo da ciência. O Egito nos mostra que, esse é um assunto que eu ia falar em Lahum, mas eu já vou antecipar aqui, já que ele puxou um gancho, ela puxou um gancho legal, que é exatamente a questão das mudanças climáticas. As mudanças climáticas, existem algumas que são cíclicas na natureza. Então, por exemplo, você tem ondas de aquecimento e ondas de esfriamento. E no caso do Egito, por exemplo, quando a gente teve o fim do Reino Antigo, o Egito entrou numa fase de mudança climática que gerou fome, que fez com que o Nilo secasse em algumas partes, alguns dos braços do Nilo, e aí as cidades que dependiam daquela água entraram em colapso urbano. E aí como é que você vai manter uma cidade que estava ali estruturada? E quando eu estou falando da cidade do Egito Antigo, dessa época do Reino Antigo, não imagine uma cidade como Per-Ramesse, como Tanis, uma cidade assim grande. Nós estamos falando de pequenas aglomerações urbanas que dependiam totalmente daquilo. E aí quando essa água ela entra em escassez, os animais começam a morrer, a agricultura começa a se inviabilizar e as pessoas não conseguem sobreviver. Então acho que é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida aqui? Foi o maior construtor de pirâmides da história. Aí vocês vão falar, mas como assim? Não é Khufu, né? Não é Kelpis, né? Vocês vão falar isso. Não é. Sabe por que não é? Porque Snefru, ele construiu 3 pirâmides. Então ele construiu uma primeira pirâmide, que é a pirâmide que ela acabou desabando. E aí essa pirâmide curvada, que foi uma pirâmide
que ela teve um pequeno deslize ali no processo de construção. Então ele começou a construir, ele percebeu que o ângulo não ia dar, e aí eles fizeram um recálculo e acabou dando errado. Finalmente, a terceira pirâmide ele acertou. E graças a essas tentativas de acerto e erro, foi possível com que o seu filho Khufu fizesse a maior pirâmide da história com a perfeição que vocês conhecem. Então, o que isso nos ensina? Isso é um ensinamento para toda a humanidade que a gente nunca pode esquecer. Por isso que a gente nunca pode assumir teorias malucas e fantasiosas, dizer que a pirâmide tem 20 mil anos, que foi feita por Atlântico, por alienígena, todas essas besteiras, porque a história egípcia ensina o quanto a tentativa e erro moldou a sociedade humana. Então, quando a gente tenta alguma coisa e erra, a gente refaz essa experiência até essa experiência dar certo. Gravando. Estamos aqui em Dashur, onde fica a pirâmide inclinada. A pirâmide inclinada do faraó Snéfro, ela representa a segunda etapa da construção da pirâmide. A primeira pirâmide, que foi a pirâmide que despencou, ela foi uma tentativa que deu errado. Mas essa segunda tentativa, ela deu parcialmente certa. Como vocês podem observar, ela tem um duplo ângulo. Então eles começaram a construir num ângulo, eles viram que se eles mantivessem aquela angulatura, as pedras não se sustentariam. Qual foi a sugestão dos arquitetos para o faraó? De fazer um novo ângulo. Então eles fizeram essa inclinação e a pirâmide chegou então próxima da perfeição. O que eles só vão alcançar na outra pirâmide, que foi exatamente a pirâmide vermelha, que é aquela que está ali. Observem um pouco a distância, a pirâmide vermelha, e aí a gente pode concluir o processo de construção das pirâmides, passando pela tentativa de acertos e erros até se concluir qual que era a melhor forma de chegar à perfeição. Você ia falar alguma coisa? Aproveita. Vamos agora aqui descer a pirâmide romboidal ou a pirâmide inclinada. Então sigam com a gente e vamos para o interior então desta construção que marcou uma evolução na técnica dos egípcios. Vou ver o buraco primeiro. Aqui, ó, tem que descer sentado por causa da cabeça. Galera, vamos juntos, estamos juntos, galera. É o nosso rito iniciático na pirâmide. Ó, tem uma parte do corrimão aqui também que tá quebrada, mas tá de boas. Do lado esquerdo, então segurem só do direito agora. De quem está de frente, certo? Isso. Cheguei! Agora tem que subir. Tô subindo. Agora cansa. Gente, é alto pra caramba. Nossa, gente. Era essa que eu queria entrar. Gente. Essa pirâmide antes não podia entrar. Peraí que eu vou filmar vocês. Que aventura! Incrível. Gente, que aventura! Vai sair ali? Vai sair no teto! Gente, vamos nos dar 2 minutinhos lá em cima pra gente respirar e pensar. Por favor! Gente, nós tivemos a oportunidade, chegamos. De chegar Os alucinados. na parte de cima. Valeu a pena. Vamos dar um abraço. Eu não sei explicar, mas eu sinto uma coisa muito diferente aqui. É incrível. Ai, que incrível.
também. Ó, morcegos. Morcegos, muitos morcegos. Deu só o barulhinho. Eu ouvi como é que eles estão aqui embaixo. Na parede. Ó, pessoal, nós conseguimos subir a pirâmide inclinada. Uma coisa que poucos conseguiram e nós conseguimos. Morcegos, gente. Não queremos incomodar os morcegos, nem o faraó. Aqui é bem mais fácil, gente. Uau! Aqui é onde eles cantavam juntos. Nossa, olha isso. Nossa, caramba. Vai, vem até aqui, gente. É tranquilo. A gente tá descendo aqui já. Então, pessoal, acabamos de sair da pirâmide vermelha do Snefru. Essa é bem mais fácil de entrar. Antes dela a gente tinha entrado na outra pirâmide que tem aqui do lado, que não deu certo, que ele abandonou para construir essa. Aquela é muito difícil de entrar. Essa é bem mais tranquila. Tem um cheiro muito forte lá dentro, mas assim, viemos até aqui, tinha que entrar aqui dentro porque é incrível, incrível, é uma experiência incrível. É bem difícil, tem que entrar abaixado, desce, sobe escada, mas vale a pena. É uma experiência impressionante. Agora, só pra falar uma coisa importante, né? O pessoal quando fala que as pedras das pirâmides são todas iguais, 2 toneladas, é porque nunca chegou perto da pirâmide, porque aqui a gente consegue ver perfeitamente. Tem pedras de todos os tamanhos, elas são irregulares, então eles vão amontoando as pedras, né? Então você consegue ver muito bem quanto a pirâmide não é toda feita de pedras de 2 toneladas cortadas a laser, pessoal. São pedras muito parecidas com essa aqui, que provavelmente caiu de lá. São bastante irregulares, tá? Muito feliz. Olha isso. Pessoal, olha ali as pirâmides. Olha que coisa mais linda. Estão vendo, né?
vocês viram a pirâmide de Saqqara, ele usou, Imhotep usou muito daquelas pedrinhas menores. O que a gente nota? Que Snéforo já faz uma grande inovação, que é usar já as pedras grandes. E aí, o faraó Khufu teve uma grande ideia. Ele falou, e se nós construirmos uma pirâmide ao lado de uma pedreira, onde a gente possa usar as pedras que tenham lá para desmontar uma montanha e montar uma montanha do lado. E foi exatamente o que ele fez. Outra coisa importante, falando agora de Giza. Então, o complexo de Giza, como vocês sabem, a grande pirâmide foi construída por Khufu. Essa pirâmide, ela demorou mais ou menos ali entre 18 e 20 anos para ser construída. Então não é uma obra que foi construída assim, como os chineses construíram o hospital por Covid em 5 dias. Não é dessa forma, né? A construção das pirâmides, ela foi uma obra que mobilizou toda a sociedade num momento histórico muito específico da história do Egito. Primeiro, o Egito não tinha nenhum estado rival à sua altura naquela época. O que podia estar perto do Egito naquela época era a Suméria, que estava lá longe, que tinha seus próprios problemas e que não ia perder tempo vindo aqui no Egito para fazer guerra. Primeiro que ia morrer metade no caminho. Nós estamos falando dos primórdios da civilização. Então o Egito estava aqui cuidando dos seus problemas e os sumérios estavam lá cuidando dos problemas deles. Tinham outros povos? Tinham, mas nada comparável às dimensões do que era o Estado faraônico naquela época. A gente tinha, sabe, uma curiosidade legal, que estava surgindo uma pequena cidade no Peru chamada Caral, que construiu pirâmides na mesma época que os egípcios. Mas essa cidade de Caral não era uma civilização, era uma pequena cidade, e essa cidade, as pirâmides deles nem se comparam às pirâmides egípcias. Mas é da mesma época e eu acho isso uma curiosidade legal, porque são os nossos vizinhos da América do Sul, que também têm os seus méritos. Mas vamos falar do Egito, porque aqui estamos e é o que nós vamos hoje estudar. Então, nós estamos chegando no Complexo de Giza. O Complexo de Giza, vocês vão ver que ele é formado não apenas pelas pirâmides, mas todas as pirâmides, elas têm templos anexos, que são templos memoriais, templos de culto e também alguns lugares. Aqui era uma zona portuária onde chegava o barco e trazia o corpo do faraó. A gente vai explicar o sítio para vocês em cada lugar que a gente chegar, e aí nós vamos explicar para vocês o processo de construção. Hoje, que é coisa que os turistas não fazem, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa, às vezes alguém até faz quando vem por conta ou quando contrata um guia por fora. Mas a gente já incluiu isso porque o objetivo nosso é fazer, portanto, uma expedição, a gente fazer um estudo sobre o sítio. Aí eu quero mostrar para vocês também qual foi o trajeto da via processional da onde o campo do faraó passou. Então, uma coisa muito importante que eu quero que vocês notem. Reparem que isso aqui é um platô, né? Isso aqui é uma parte mais alta e ali, ó, vocês podem observar que tem uma parte mais baixa. Nessa parte mais baixa, quem passava por ali era o rio Nilo. Então, portanto, vocês vão falar, olha, mas como que eles trouxeram as pedras que vieram de outras regiões? É muito simples, eles trouxeram pelo rio Nilo de barco, porque havia na frente de cada uma das 3 principais pirâmides, porque não são só 3 pirâmides, tem 9 pirâmides aqui, então nós vamos ver cada uma delas, algumas dá para entrar, outras não, mas os barcos chegavam com as pedras, paravam, vocês vão ver que existe um porto na frente de cada complexo. Então funciona da seguinte forma: existe uma pirâmide, um templo de adoração ao Deus, um templo memorial. Existe um outro templo que é o que prepara a cerimônia da chegada do corpo do faraó. Então, nesse caminho existe uma via de procissão, uma via processional, e nessa conexão, então, portanto, o caminho era feito primeiro por barco, depois por terra. Então, o corpo do faraó chegava do barco,
descia no primeiro templo ali, eles faziam toda uma cerimônia, toda uma preparação, o povo subia, vinha para o templo que fica na frente da pirâmide e depois ele era levado na pirâmide para ser selada a pirâmide por toda a eternidade. Com hinos, com celebrações, com muito incenso e com toda a reverência que um rei dessa importância merecia. Então, portanto, a gente está fazendo aqui um estudo que é muito rico. Eu vou recomendar para vocês depois duas coisas. Primeiro, o curso que a gente ofereceu pela USP, que está disponível no canal de Farol de Alexandria. O curso chama A Arqueologia das Pirâmides do Egito. Está lá na seção de lives. Eu garanto que mais da metade aqui já assistiu, mas está lá disponível, vocês podem reassistir. Depois do curso vocês vão ter uma leitura até mais interessante. E também eu recomendo que, se vocês quiserem aprofundar ainda mais, entrem no site de Harvard, da Universidade de Harvard, que eles têm lá uma série de vídeos da reconstituição 3D do Complexo de Giza. O que é mais maravilhoso nisso? Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma reconstituição que foi por etapas históricas. Então, como seria a Giza na época do faraó, na época da construção, logo que ela foi inaugurada, como seria ela num período posterior, ou seja, tipo uns 1000 anos depois, e como que ela foi na época que ela foi escavada. Então, vocês vão ver que isso tudo vai alterar. Então, hoje o sítio de Giza é diferente do que ele era. Então, vamos com o Mohamed e a gente vai seguir a nossa aventura. Bora! Uma característica das pirâmides sempre foi o alinhamento aos pontos cardeais, tá? E aos pontos cardeais, quando a gente fala, ele é o chamado norte real, não o norte magnético. Então, a gente tem, quando a gente usa a bússola, existe o chamado norte magnético, porque o campo magnético da Terra ele tem um deslocamento. Mas o norte real, a gente só consegue medir a partir do cálculo que a gente faz dos solstícios e equinócios, que aí a gente consegue determinar o ponto exato onde o Sol vai nascer nos equinócios. Então, se a gente for observar esse projeto, por mais que essa pirâmide tenha sido feita primeiro, nós temos aqui mais duas grandes pirâmides, que essa aqui é de Khufu, ali é de Khafra e mais adiante é de Menkaura, além das pirâmides anexas. Mas quando a gente vai falar das três pirâmides, isso a gente vai ficar muito mais claro quando estivermos de frente para o sítio, no contexto do Sol nascer no equinócio, ele vai nascer entre duas das pirâmides. E no solstício vai nascer entre outras duas. E no outro solstício ele vai nascer no canto de uma delas. Mas isso precisa estar alinhado o ponto de visão. Vocês devem ter observado que quando a gente passou de carro, havia muitos campos de visões diferentes, de modo que tinha vezes que as pirâmides pareciam que eram três, uma maior, outra menor, outra maior, e às vezes parecia que eram duas e às vezes parecia que era uma alinhada. Então existem muitas perspectivas para você observar as pirâmides, e por isso é interessante a gente fazer o passeio nesse sítio com calma, porque nós vamos notar o quanto eles estão conectados aqui com todo o processo de entendimento desse conceito que eu passei para vocês. Então, o Sol nasce no leste, Khepri-Ra. Ao meio-dia ele é Ra-Horact, e quando ele se põe,
no horizonte ocidental, ele é exatamente Aten-Ra. Então todo esse trajeto, toda essa trajetória que ele vai fazendo todos os dias é o ciclo infinito de Ra, que para os egípcios ele fazia numa barca solar. E quando estivermos no deserto egípcio, vocês vão observar por que os egípcios associavam o Ra, o caminho de Ra, a uma barca. Porque ele forma um efeito óptico, um efeito de ilusão de ótica que parece que o Sol está caminhando numa barca. É um fenômeno raro que só acontece em alguns lugares do mundo, dentre os quais existe. E por isso eles construíram a noção de que o ciclo eterno do Sol ele é sempre um movimento guiado pela barca solar de Ra. Eu queria então pedir que o Mohamed introduzisse aqui para a gente um pouco da monumentalidade, dizer para nós o que é cada lugar aqui para o pessoal se localizar. Melhor? Para melhor. Então, chegando aqui a este lugar, se entende a logística um pouquinho. A localização do lugar onde estamos aqui é que porque é chamado Planalto das Pirâmides. Então, Planalto em um lugar alto mesmo, um lugar bem mais técnico. Então, subindo aqui a calçada, desde o caminho desde lá embaixo, no nosso ônibus, subindo, chegando aqui, andando um pouquinho para chegar aqui, e de repente enxergamos, avistamos a corna da cidade, fica lá embaixo. Então, isso que foi a logística primeira, porque põe a opção de vários lugares para escolher um. Então, eles tinham sucesso de escolher um lugar bem especial, o lugar onde estamos aqui, por ficar alta. Mas do outro lado, já ficava bem próximo do Nilo. Tá? Então daqui um alto, e depois vamos sair, depois no final do passeio, vamos descer a um lugar onde existia um atracador, um porto, onde chegava o Nilo, onde tinha um braço do Nilo, não um canal. Um braço mesmo do Nilo, infelizmente, ficou há quase 145 anos atrás. Porque o Nilo tinha antigamente 7 braços, agora já tem somente 2. Tá? Da Meta, minha Roseta, e claro, se entende o nome de Roseta, porque por Roseta temos Rosetta Stone, ou a pedra de Roseta famosa, tá? Onde acaba lá no norte, onde está o mar Mediterrâneo. Então, a logística começou primeiro pela escolha do lugar onde estamos aqui a ficar alto, evitando a crescida do Nilo, a chegada do Nilo. Tá? Então, trabalharam aqui. Inclusive outra coisa também, olha a inteligência deles antigamente, estão falando de mais ou menos 4.700 anos mais ou menos, e eles escolheram um lugar maravilhoso, é verdade, que foi usado também, uma das 3 pedreiras usadas antigamente. Então o lugar onde estamos aqui, pela rocha que tem, era uma pedreira. Isso não é estranho, que quando formos a conhecer Iramji de Tepren o Kaifra, o nome dele, Haifa. Tá? Então, se entende outra coisa. Na entrada aqui, se entende outra coisa também. Qual é? A entrada na pirâmide não é uma entrada construída. Não, é uma entrada fundada ao redor. Um centro. Qual é o centro? Um pedaço maior desta pedreira. Então, você entende aqui o trabalho que aconteceu? Que eles cortaram na pedreira, deixando um bloco maior para que seja a fundação daquela pirâmide e começaram a construção ao redor. Aquela rocha maior para que seja uma coisa centríca, sólida, forte. Tá? E as pedras cortadas aqui foram levadas para fazer a construção da pirâmide. Demais, os blocos que foram trazidos de 2 pedreiras a mais, mas ficam lá no Cairo, mas ficam bem próximo do Nilo. Então, uma cai nesta ainda funciona ainda, chamada a pedreira Muqattam. A pedreira Muqattam que fica bem próximo do castelo do Sultão Saladin, onde está a mesquita de Muhammad Ali também. Essa que foi a pedreira usada ao longo de todas as civilizações, antigamente, tá bom? Então, temos Massara, pedreira Muqattam, pedreira de Gizir ou do Planalto das Pirâmides, tá? Então, o lugar aqui começou como uma pirâmide. Claro, Quéops já aprendeu bem qualquer terra foi feito na construção da pirâmide da família dele. Quem foi? Foi aquele famoso Senefro que vocês já conheceram ontem, visitaram as pirâmides da família do pai dele, né? Aquelas 2 pirâmides maiores, porque aquela omboidal e também aquela famosa chamada a vermelha, tá? Ele aprendeu um pouquinho, e aprendeu um pouquinho também do avô dele, que foi o famoso
Huni, que é considerado, porém já foi, além de ter sido alguém da mesma família, tá? Mas foi considerado o último rei da terceira dinastia, que começou com Zoser, acabou com Huni, e depois o filho dele, Senefro, pelo desenvolvimento enorme, pela evolução forte que ele fez da construção da pirâmide, assim fazendo outra pirâmide diferente, nada descalonado a mais, mas uma pirâmide verdadeira, e por isso foi considerado o fundador da quarta dinastia, que começou com Senefro, e depois os outros vários reis, inclusive o famoso que não se chama a única maravilha das 7 maravilhas, Khufu ou Keops, tá? Que depois os filhos ou da família que foi Haifra ou Pefre e depois Miquerinos, tá? Mas começou outra coisa nessa evolução da construção da fundação da pirâmide. Qual é? Keops, ele fez outra coisa mais. Ele usava o ângulo da construção que Senefro fez para fazer a pirâmide e também colocava um verdadeiro complexo. Não somente como um templo ou dois templos, não. Ele quis um complexo, e aquele complexo chamado complexo piramidal, que consistia de 13 elementos. Era obrigatório que todos os reis posteriores de Keops, eles fizeram. Okay? 13 elementos. O elemento mais importante, o básico, claro, a tumba real, a pirâmide. Depois, 3 pirâmides a mais, menorzinhas laterais. Depois, alguns barcos enterrados ao redor da pirâmide. Isso que era outra coisa também, outra evolução da fundação da pirâmide, tá? Achando assim, ou pela região, que cada um tinha voar no céu, na barquinha do Deus Ra, ou na própria barquinha dele, acompanhando a caravana dos barcos do Deus Ra, ok? E depois, tem 2 templos, em que é chamado templo de funerário e o templo do vale, 2 templos. E depois vários rapizamentos onde guardaram e seguraram coisas que acharam que ele ia usar na outra. As pirâmides foram exploradas nesse lugar alto porque era uma benção aos mortos dentro da pirâmide, assim avistado desde o outro lado, desde o Cairo. Claro, agora não dá para enxergar o Cairo, mas pelo conceito e até pensamento antigo, para eles avistaram o Cairo, tá? Então, desde o Cairo, eles avistaram as pirâmides lisas, brancas, enormes, porque todas as pirâmides foram antes e era ida, igual como a parte de cima da pirâmide de Haifra, tá? Todas eram assim, todas que eram feitas, de acima até abaixo, de baixo até acima. Nós normalmente preferimos como falar de acima até abaixo, porque as pirâmides foram acabadas, terminadas da cima para baixo. Como assim? Porque eles, quando acabaram a construção, quando já voltaram, o último bloco lá em cima, a pirâmide, desceram e fizeram o quê? Eles revestiram a pirâmide em pó de calcário branco, que deixava a pirâmide lisa, brilhante, branca. E assim foram quase brilhantes, avistada desde o outro lado do Nilo, desde o Cairo, desde o lugar onde moravam os egípcios, não no lugar da deusa Meretesguera, que mamam os sírios, tá? Parece que aqui, bem próximo, posteriormente, alguns colocaram umas tumbas também de alguns nobres, bem próximo da pirâmide, porque estamos falando agora do pátio aberto da pirâmide furtada, um pouquinho mais amplo, mais espaçoso. Mas depois outros reis já fizeram algumas pirâmides por fio, e depois alguns da família colocaram as tumbas dos nobres sacerdotes familiares próximo ou entre as 2 pirâmides, inclusive aqui e a segunda, e por isso dá para enxergar umas tumbas ali. Lá em cima tem outras tumbas montadas, que era lá, sim, outras que vamos ver pelo caminho, que somente enxergamos somente ruínas, nada mais. E depois, descendo, tem outras tumbas esculpidas na rocha, tá? Mas porque falei que parece que posteriormente colocaram mais tumbas, porque era estranha, que tem aqui, como olha ali, aqueles blocos lá embaixo são os blocos de uma tumba. E lá embaixo ainda mais, tá? Mas ao lado esquerdo já avistamos na parede onde está aquele cachorro, olha o cachorro, tá? Tem a porta falsa, tá? Isso indica que tem aqui, ou tinha aqui, uma tumba a mais. Então as tumbas chegaram até aqui mesmo. E a lógica que era o quê? Colocar as tumbas
próximo da tumba real do Filho de Deus. Significava antigamente acompanhar ele naquela viagem que com certeza iria ficar mais fácil para ir atravessar qualquer tipo de maligno, tá? Do Deus Sete. Porque então eles acreditaram que assim eles vão ficar na caravana enorme dos barcos solares do rei, Thoth, o filho do Deus Ra, acompanhando o rei naquela caravana famosa no céu, navegando no céu para chegar até o Iaru. Uma coisa aqui para complementar a fala do Mohammed, que eu acho muito interessante. Todos vocês já devem ter visto alguém pegar e fazer aquele cálculo básico. Eles medem a quadratura da pirâmide, medem a altura, fazem um cálculo de mais ou menos o tamanho das pedras e falam: olha, esta pirâmide foi feita com não sei quantas milhões de pedras cortadas exatamente do mesmo tamanho. Isso necessitaria de 200 e tantos anos para fazer. Já ouviram esses cálculos malucos? O Mohammed acabou de explicar que esse cálculo não faz sentido, porque aqui o que foi a base das pirâmides eram montanhas que existiam antes. Então, a partir disso, se alicerçou e se foi revestindo. Então, esse revestimento, vocês vão observar, quando a gente chegar mais perto das pirâmides, vocês vão notar, como eu falei para vocês, que existem 3 tipos de pedra. As pedras do revestimento, as pedras aqui da cobertura e as pedras de dentro, que é as que fazem o interior. Aquelas de dentro são de Assuã, não é? Sim, de granito. De granito, exatamente, que aí é uma exceção. São as pedras de mais ou menos umas 70 toneladas, não é isso? Cada bloco tem alguns poucos. Normalmente varia de 15 a 20 o normal. 15 a 20 toneladas aqueles blocos de dentro. Esses daqui são 2 toneladas, alguns 1, outros 5, né? Não é muito pesado esses aqui. E vocês reparem que eles não são uniformes. Então, portanto, todas aquelas teorias de que foi feito em forma, de que não faz sentido. Basta a gente tirar uma fotografia para a gente ver. Estando no sítio, a gente quebra todos aqueles mitos que a ilusão, quando a gente vê no vídeo, acaba enganando essas pessoas que simplesmente não veem o Egito como nós para tirar a prova. Chegando a descobrir esta pirâmide, está bem, ok? A montanha sagrada de Deus, tá? Então, que pela ideia antiga, como já tinha falado, foi Kiko como escadas, onde o alma ia como subir lá em cima, ficando lá em cima, aguardando o bate solar de Deus, tá? Para fazer que aquelas 2 viagens que expliquei para vocês, Menait e Meshai. A viagem do dia, saudar os vivos, a viagem da noite, saudar os mortos, tá bom? E depois já vestiram tudo como política. A pirâmide, que agora tem vários estúdios, que o professor está tratando agora, eu pessoalmente tinha explicado várias coisas e agora já tem que mudar. Tá? Tinha falado que a pirâmide durava 20 anos para acabar, tá? E cada ano os egípcios, que foram mais ou menos 100 mil trabalhadores, trabalharam aqui só 3 meses de cada ano, que era a época da inundação. Mas agora outros estudos falando não, como já tinha uma comunidade chamada comunidade dos opereiros, trabalhadores e tal, trabalharam todo ano, não tinha intervalo, mas uma parte daquela história é certa e verdadeira. Como assim? Aqueles campesinos que trabalharam como campesinos, sim, as fazendas deles já ficaram submersas no Nilo, então procuraram comer também, então vinham aqui para buscar a vida. Tá? Então, falando que aqui alguns estantes de papiros de alguém falando que aqui quase mais de 14 mil trabalhadores, mas estão só aqui, distribuídos em vários grupos, em vários lugares. Nas pedreiras, as 3 pedreiras, vários grupos cortando as pedras, outro grupo polindo as pedras, outro grupo construindo barcos, trenós para transportar as pedras, outro grupo transportando as pedras, outro grupo recebendo as pedras, outro grupo construindo a pirâmide, outro grupo cozinhando. Não é? Tá. Então, eles trabalharam aqui por causa do clima, por causa da luz, então trabalharam aqui desde o amanhecer, tá? Até um pouquinho antes o pôr do sol, porque tinha que voltar ao lugar que é chamado agora a vila ou a aldeia dos trabalhadores, onde já ficaram, onde fizeram aqui, onde eles comeram, jantaram exatamente, dançaram, descansaram
beberam. Por quê? Porque descobriram ali bastante de lugares que acham que foram usados tipo como que fábricas de vinho e outra de cerveja, tá? Um forno maior, as ruínas de um forno maior, tá? Tá sentindo que tinha uma vida normal. Até também naqueles instantes de papiros falam que os trabalhadores que trabalharam aqui, tá? O café da manhã deles foi quem? Foi o consistia de, pela manhã, 2 pães grandes, 2 pedaços de queijo grandes, tomate, alface, 1,5 litro de leite. Claro, comer para ter caloria, para trabalhar neste lugar precisa muito trabalho, muita energia. O almoço que consistia de que um pedacinho de carne, como também verdura, legumes, várias coisas. Mas estão falando de quase que 14 mil trabalhadores. Quantidade enorme de carne se precisava de, né? Que falaram que eles mataram como bois, quase 120 animais diários matados. Para desperdiçar um pedacinho de carne para cada, conseguir proteína, né? Então, de onde trouxeram também essa quantidade de animais? Já tinha muito e importaram muito de vários outros países africanos que têm, são países ricos demais, que tinha muita riqueza dos animais, dos búfalo de água, vaca, bois, também. E eles mataram cabritas, carneiros, inclusive também um animal que tinha muita carne, que expliquei para vocês, se foi hipopótamo. Isso, hipopótamo enorme, que muita carne e comível com certeza, então eles mataram muito, especialmente que temos o divino no Egito muitos hipopótamos e por causa e a mudança do clima, eles ficaram vivendo mais, morando mais no sul do Egito e depois pelo clima mais uma vez agora já mora no sul do Egito, do norte do Sudão até o sul do Sudão. Os hipopótamos, toda a África em geral, menos o Egito que não temos agora, infelizmente, tá bom? Então, se entende. Mas existiam aqui hipopótamos sim, porque tem um papiro interessante que explica alguma coisa de um caos, de um rei dos Ixos que mandou para aquele famoso Seqen-Enha. Então, o Seqen-Enha, pedindo deles a acalmar o som dos hipopótamos, que era uma coisa assim interessante do duplo sentido, falando que aquelas evoluções, estou ciente das evoluções que você tem que acalmar aquelas evoluções que não pode atacar o norte do Egito. Uma coisa interessante metafórica, tá? Então uma coisa espírita metafórica, mostrando, representando aquela evolução que estava a ponto a começar para atacar o norte do Egito, para atacar os Ixos. Então o hipopótamo existe. Registrado, desenhado nas tumbas aqui no norte, em Saqqara. Indica que existia até no norte aqui do Egito há 5.000 anos atrás, tá? Então a pirâmide, e ainda tem aqueles blocos exteriores, que cada bloco consiste de mais de que 12, 15, tem de 10 toneladas de peso mais um pouco, tá? E cada andar subimos a mais, está diminuindo o volume do bloco, tá? Para que possamos blocos de baixo aguentar os milhões de toneladas da cima. E uma das teorias, ainda são teoria também, que a teoria mais assim tá que eles puseram uma rampa espiral de formação caracol. Isso que é mais citado, tá? Já viram aí aquela rampa que era de argila coberta com areia para facilitar o processo de empurrar os treinos, as pedras em geral, subindo lá em cima. E também assim se entende como eles colocaram o desenho de cada quarto dentro, porque os quartos não estão esculpidos, estão com dados e construídos. Então eles construíram a câmara funerária, as outras fecharam e depois fecharam os blocos ao redor, saindo para fora. Então eles fizeram a fundação da pirâmide do fundo para fora. E depois fecharam, começaram a subir outra vez a outro andar lá em cima, acrescentando outra vez a rampa também. E por isso, falei para vocês que eles acabaram a pirâmide de cima para baixo, porque quando botaram o último bloco lá em cima, disseram desfazendo, me tirando a rampa de novo e investindo a pirâmide com pó de calcário que deixava a pirâmide branca e lisa. Não? O que é interessante ainda, não dá para gerar daqui até o buraco no meio, tá?
ali onde tem essa formação triangular e outros blocos maiores, tá? Então alguns acham que, não, desculpa aí, certo, claro, o teto da segunda câmara dentro da pirâmide, tá bom? Que é erradamente chamado como a câmara funerária da rainha esposa, tá? Erradamente, não? Ninguém foi enterrado como ninguém, tá? Mas está inclinado porque, falando da época, já caíram os blocos que não pode mais buscar mais aquele piso enorme. Não! A engenharia egípcia foi bem avançada. Eles fizeram o teto da tumba que não tinha blocos lá embaixo, nem andames, nem pilar, nem alguma coisa. Foi feita desta formação para aguentar o peso, porque se fosse feito flat, pleno flat, quebraria, cairia. Então eles contaram essa formação triangular mesmo, o teto assim, aproximando o lugar para enxergar, tá? Então, os blocos são enormes e os menorzinhos temos lá em cima ainda, tá? Que fez 1 tonelada ou pouco menos, são os menorzinhos, ok? E dentro aqui ainda temos 3 câmaras, isso é que sabemos. Mas ainda a pirâmide está cheia com muitos segredos. E como assim? Tá, pemba, lá para baixo, uma câmara menorzinha, fechada. Falaram primeiro que foi desenhada para que seja a câmara mortória funerária do Índio, mas de repente eles mudaram o lugar, a localização. Talvez, tá? E alguns falam, não, essa aí é a câmara da energia mundial. Talvez. Depois, a segunda câmara lá em cima, a câmara do tesouro, onde guardaram o tesouro, ok? Mas não descobriram nada, todas as pirâmides foram atacadas, roubadas, saqueadas, e por isso os egípcios antigamente já tiraram aquela ideia de pondar, porque construíram uma pirâmide e mudaram para outra ideia de fazer com uma tumba escondida, escondida dentro de uma montanha, mas ainda não cancelaram totalmente a ideia ou conceito piramidal. E por isso, lá como vamos ver, a montanha famosa do Vale dos Reis, a montanha mais ou menos esculpida de 4 lados para parecer como se fosse uma pirâmide. Urna, tá? E mal para chamar a atenção, então está um pouquinho esculpida, okay? Para representar que as tumbas do Vale do Rei, como se estivessem enterradas todas dentro de uma pirâmide só, ok? Então, a ideia da pirâmide não acabou, ao longo da história não acabou. E aqui, onde tem outra câmara mais lá em cima, onde vocês entraram, aqueles que foram a entrar, tem lá em cima ainda, e o sarcófago do rei Quéops quebrado um pouquinho, e a tampa quebrada também, porque infelizmente tudo foi saqueado, como falei. Mas o tesouro, a múmia, o tesouro se entende, já foi saqueado, levado. Mas a múmia do rei, um cadáver, um corpo, que idiota ladrão iria fazer com uma múmia? Não. Múmia real era um tesouro menorzinho. Durante o processo de engoltar o corpo com enrolar o corpo com pano branco, então deixaram umas folhas de ouro, tampando os dedos descarnados com dedos de ouro. Claro, e sabemos, o rosto com máscara de ouro, tá? E também deixaram com ele joias, espada, faca, coisa que ele usava durante a vida cotidiana, tá bom? Então tudo isso foi levado saqueado, ok? Mas o que aconteceu? Há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, aquele professor famoso Zahi Hawass, o egípcio famoso mundialmente, no chapéu de Indiana Jones, tá? Sai sempre que National Geographic, nos documentários de National Geographic, pela ajuda de National Geographic, que pensaram uma coisa interessante, que passaram um robô dentro um buraco menorzinho dentro da câmara mortória do rei Quéops, tá? Já foi conhecido desde muito tempo que tem um buraco, aquele buraco já ligado por uma parte superior da pirâmide para fazer tipo ventilação dentro da pirâmide, dentro da tumba, desculpa, tá bom? Então passaram um robô e descobriram que um bloco enorme no final do corredor desse buraco, descobriram um bloco de granito vermelho. Aquele buraco, aquele robô, desculpa, que estava preparado com alguns instrumentos e aparelhos para cavar num bloco e fazer um buraquinho a mais, ter o tamanho do bom poste para poder passar ainda, passou
E os culpados que acham aquele bloco com 2 negocinhos de cobrice, isso para puxar ou para importar. Esse icra talvez seja como a porta de alguma coisa. Então fizeram uma teninha. O buraco passou ao outro lado, aonde acharam que, com o quarto, uma câmara menorzinha, acaba com outro bloco com 2 negocinhos a mais. Mas o bote não podia, como não estava preparado para fazer ou repetir esse processo a mais. Então voltou e tinha na mente para repetir, mas depois o projeto um pouquinho adiado. Outra coisa, 6 anos atrás, então veio aqui uma missão alemã que ficava em frente da pirâmide, tá? Então escaneando o lugar, tentando fazer estudos e não descobriram nada. Uma semana depois que eles se mudaram, veio outra japonesa com mais aparelhos mais modernos. E saiu tudo positivo. Eles descobriram, pela frequência daqueles aparelhos, descobriram que a pirâmide inferiormente tem ainda uma câmara maior de 46 metros por 37 metros. Que aqui possa caber um avião bem intraera, é aquele brasileiro, tá? Então, mas o que tem? Ninguém sabe. Por onde alcançava? Ninguém sabe. Isso não estranha, porque ainda com toda a tecnologia que temos, e a linha, a pirâmide, onde sube o pessoal ali, onde tem aquele buraco menorzinho, que é a entrada. Mas não posso falar principal. Não posso, porque ninguém sabe onde fica a entrada principal. Essa aqui foi descoberta assim, pela sorte, coincidência pura, nada mais. E, então, até onde estende, por onde chega, que foi bloqueada de um lado, do outro lado, ninguém sabe. Então ainda a pirâmide fica uma construção misteriosa, cheia de muitos segredos, né? Então imagina aquele quarto maior, ninguém sabe o que tem ainda, quais tesouros tem, aqui para poder entrar, por onde se entra, tá? Ninguém sabe. Aí estamos aguardando e falar que National Geographic vai ou talvez a fazer algumas pesquisas, como alguns egiptólogos e também alguns instrumentos a mais, e estamos aguardando, tá? Deixo a palavra para o professor Thomas. Tem alguma cabeça achar algum projeto de pirâmide, de método construtivo? Nada, nunca acharam nada. Somente aquele papiro falando sobre matemática, explicando os ângulos e também formações triangulares surdos. Está sempre como ele foi de caramba. Afio. Escuta. Só tranquilo. Exatamente. Esse papiro ele é do Reino Médio. E ele tem ali o Teorema de Pitágoras 1000 anos antes de Pitágoras. Só para vocês terem uma ideia de como os egípcios já dominavam certos conceitos. Eu vou ser bem rápido porque eu acho que vocês estão querendo ouvir menos e ver mais, não é? Então eu vou fazer o seguinte. Em último comentário, todas essas técnicas aqui que foram empregadas, elas são a ponta da tecnologia. Então eu só quero colocar uma reflexão para vocês. Pensem uma coisa, o método arqueológico foi descoberto, inventado na verdade aqui no Egito. Toda a inovação da ciência da arqueologia, boa parte dela foi testada aqui no Egito. E novamente, tudo isso que é feito aqui nas pirâmides mostra que não é só o turismo, não é só o fascínio, não é só o esoterismo, o exotismo, a religiosidade, não é só isso que atrai o Egito. É também a potencialidade de explorar novas fronteiras da ciência. Então a ciência ela fabrica, quando você traz aqui equipamentos, por exemplo, isso que o Mohamed aqui falou, os alemães trouxeram equipamentos extremamente modernos. Não conseguiram nada. Vieram os japoneses com outros equipamentos, com outra técnica e conseguiram descobrir esse grande vazio. O que é esse grande vazio? É uma pergunta. O Zahi Hawass ele sempre é muito ousado nas afirmações dele. Ele diz que ele acredita que seja a própria câmara onde está o corpo do faraó e onde está o seu tesouro. Quem sabe? Eu torço para que ele esteja certo, mas ainda tem um pé atrás, porque eu acho ele bastante midiático. Mas eu acredito que muita coisa a gente ainda vai descobrir com a ciência. Então eu vou pedir, Mohamed, vamos começar a visitar o sítio, então? Em cima está a saída do corpo do faraó, naquela parte que tem um formato triangular. Aquela parte, exatamente, ela era onde originalmente
seria o ideal para entrar, só que ela tem uma queda muito acentuada. E a gente vai entrar por um buraco que foi a vaza na época do Califa Al-Mamun. Então é uma abertura na pirâmide que foi feita na Idade Média. Uma foto minha, Gabi. Tô filmando. Eu queria ver esse espaço. Bem-vindo à grande galeria. É um sonho realizado. Caramba! Desde o primeiro período da faculdade de arquitetura. Uma coisa interessante da gente contar. No tempo recente, nós temos uma foto da pirâmide dessa câmara com várias pichações de muitas épocas da história. E todas essas pichações foram sendo removidas para ficar, portanto, ela do jeito que está aqui. Então, esse local ele foi frequentado aqui ao longo de muito tempo. E aí nós temos uma passagem, né, que ela está selada, porque em cima aqui nós temos as chamadas câmaras de descanso, que são basicamente aqui feitas exatamente para conter o peso e não deixar o lugar desambar. Então, câmara de descarga, não de descanso, de descarga, porque elas são muito vezes como se fosse um amortecimento. Então, são algumas delas. E os exploradores, eles foram subindo cada uma delas, abrindo, quebrando, e aí foram deixando os grafitos deles, e conforme eles vão subindo. Aqui é onde o faraó Khufu foi sepultado. Aqui nós temos uma marca exatamente da abertura do seu sarcófago, que foi feita aqui pelos saqueadores, né, provavelmente no primeiro período intermediário, quando caiu o reino antigo e o Egito entrou num processo de uma revolução social. E aí nós tivemos o fim da Era de Ouro das Pirâmides. Então, como vocês observaram, nós vimos a evolução de Saqqara, da Ashur e agora de Giza. Barco foi descoberto dentro daquele buraco desmontado. Durava 5 anos. 5 anos para remontá-lo. Existia ali desde os anos 1959 ou 60 até poucos meses atrás, ou pouco menos que um ano, que foi o prédio mesmo colocado como tipo um museu chamado Museu do Barco Solar foi desmontado e o barco foi transferido para o novo museu. O barco foi remontado e finalmente tinha 46 metros, 46 metros de comprimento, tá? Feito de madeira de cedro. E cedro não existe aqui no Egito. Só em Líbano, exatamente. Assim, para entender que conseguiram mobiliar pelo alto mar, chegando a outros países desencanquilos, buscando outro tipo de madeira. Então, já fizeram muito antes do século 27, então talvez 28, 29 também. Então, 5.000 anos atrás, os egípcios sabiam navegar pelo alto mar. Tá bom? Vejam como essa pirâmide conseguiu preservar
uma parte do revestimento original, né? Então a gente pode aqui observar o quanto ela foi um momento totalmente lisa, que nem eu comentei com vocês. Outra coisa que eu acho que vale a pena a gente citar, essa pirâmide aqui, ela não é a mais alta, mas ela está no ponto mais alto. Então dê uma olhada, aquela é a grande pirâmide de Khufu, esta aqui é a pirâmide de Khafra, só que como ela está nesse plano, ela dá a impressão de ser mais alta. Por quê? Ele teve essa sacada de que ele poderia fazê-la de uma perspectiva em que ele conseguisse até parecer que ele foi maior que o próprio pai, mobilizando até menos pedra. E a diferença das duas é relativamente pequena. Ó, observem aqui o revestimento do que ficou e sobrou. A gente vai ficar ali do lado e depois a gente já vai e vamos contornar aqui. Vamos dar uma volta inteira na pirâmide. Ó, aquele é o granito de Assuã, o granito rosa, que foi trazido ali daquela represa que a gente vai. Olha que bonito, parece até uma esfinge, mas é uma formação que acabou ficando desse jeito. Aqui são pedaços da coluna do antigo templo do Vale de Khafra. Lembrando que o nome Kelpis, Khafra e Mycerinus é o nome grego. O nome egípcio é Khufu, Khafra e Menkaura. Então eu prefiro usar o nome egípcio. Mas se vocês quiserem usar o nome grego, não tem problema, a gente entende também. Chega junto, chega junto. Pessoal, vocês sabiam que o camelo não é o natural? O camelo foi trazido para o Egito na Idade Média e que na época das pirâmides não se usava camelo, o transporte era lombo de burro. A origem dele é lá pro meio da Ásia, Paquistão, aqueles lá. Mas como o camelo... Exatamente. Mas como o camelo ele sobrevive muito bem a essas condições climáticas, ele se adaptou muito bem ao Egito e caiu no gosto. Eu vi uma vez que quiseram fazer cruzamento de uma lhama com camelo. E o que deu? Jamelo? Deu um camelo bravo. Eles esperavam o contrário, né? Esperamos que ia ser calmo. E uma lhama boazinha, porque a lhama é muito mal criada, ela cospe, né? olha o corte aqui dessas pedras aqui, desses granitos, né? O granito rosa. Olha aqui, ó. Ah, os cortes? Sim, com vários. Sim, ó. Olha isso aqui. Todas essas aqui, ó. Os cortes que eles faziam com encaixe. Sigam-nos, pessoal. Vamos juntos. Expedição. Essa experiência de passear pelo sítio arqueológico, ela é muito diferente da gente olhar ali de longe e só tirar foto. Aqui a gente experiencia o tamanho, a gente observa a dimensão e a gente comenta em condições de poder mostrar para vocês então esse sítio ele é complexo. E também é interessante a gente ver o cotidiano dos egípcios visitando aqui, porque afinal se tem um povo que é hoje o grande herdeiro dessa cultura são os egípcios modernos. Eles que vivem aqui, eles que cuidam muito bem e que estão aqui para serem os guardiões dessa riqueza arqueológica. Aqui ó, chegamos onde eu queria trazer para vocês um primeiro momento. Vem cá todo mundo. Ó. Ó. Isso aqui é uma parte do revestimento. O revestimento aqui com o granito rosa de Assuã. Esse granito rosa, portanto, ele estava alocado mais ou menos aqui. Não dá pra gente ter exatamente certeza se ele estava embaixo, como é que ele foi. Mas se vocês virem, ele vai formando o ângulo e completa até chegar ali em cima. Então estamos aqui vendo as pedreiras aqui da pirâmide. Repara como eles cortaram aqui tudo na sequência.
alegria, rapaz. Olha aqui, ó. Aqui que os egípcios trabalhadores faziam os cortes das pedreiras. Reparem que tudo aqui tem uma linha reta. Eles faziam os cortes e tiravam. Dessas pedras maiores, eles cortavam para fazer as menores. Então, por que eles faziam esses cortes maiores? Para poder circular entre elas. Então tem toda uma técnica, ó. Você faz aqui caminho, você segue numa linha reta, vai seguindo aqui, faz todo o caminho, faz o caminho, os dois ângulos, depois vai cortando, cortando, cortando e cortando. E aí dá o encaixe daquelas pedras que vocês veem lá, ó, tá vendo? Essa estrutura aqui. Essa foto vale $1 milhão para vocês dizerem como foram cortadas as pedras. Está aqui, ó, cortando, né? Não precisava de metal. O bronze, na verdade, ele é um metal muito maleável. Então eles usavam a própria pedra e eu fazendo a curvatura. Então você vai fazendo, vai circulando, 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 e aqui você tem todo o espaço aqui desenhado. Então, reparem como eles iam cortando, ó, tudo em linha reta, tá vendo? Essa é a parte de trás da pirâmide. Então, como falei para vocês, olha o corte da pedra, uma pedreira mesmo, e olha a pirâmide, infelizmente vários blocos caíram pelos terremotos, também pelas tentativas de alguns há quase 5 séculos atrás de tentar entrar e não conseguiram dinamitar a pirâmide ou as pirâmides em geral. Então, como já fizeram na grande pirâmide, fizeram aqui também. E aqui, bem frente, ao lado esquerdo, onde estão andando próximo da pirâmide, ali é a primeira pirâmide, é o lugar onde estava aquele museu chamado Museu do Barco Solar. O Museu do Barco Solar. A ideia da pirâmide era como os egípcios também viam o sol irradiando seus raios. Então, uma ponta dela, no topo da pirâmide, ficava exatamente o que a gente chama de piramideum. Piramideum era de algum material brilhante, né, que pudesse fazer então o reflexo. E tem uma curiosidade que vocês já devem ter visto muito aquele símbolo do triângulo com o olho brilhando dentro, né, o triângulo com o olho no centro. Essa imagem remete exatamente às pirâmides. Por quê? Porque como elas eram revestidas, conforme o Mohammed nos explicou, quando o sol batia no centro dela, formava um brilho solar, e aí isso dava a impressão de que era o olho de Ra brilhando na pirâmide. E há registros de que isso era visível a quilômetros e quilômetros de distância, em relatos inclusive da Idade Média, dizendo que eles viam o olho do sol, o olho do deus Ra, brilhar na própria pirâmide. Claro que isso no mundo antigo tem uma forma de expressar, na Idade Média tem outra e hoje tem outra. De qualquer forma, essa ideia mística do sol brilhando na pirâmide reflete exatamente o que a pirâmide é, um monumento de culto ao sol, de culto à eternidade, de culto à ressurreição, porque o sol ele sempre nasce e renasce no seu ciclo eterno. Esse é o conceito de Ra.
Você quer vir ao Egito, conhecer as pirâmides e participar de uma expedição arqueológica visitando lugares que o turismo tradicional não visita? Conheça o trabalho do Farol de Alexandria e venha conosco para a próxima expedição.